Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Quando eu soube que o assunto era Deus, eu me alegrei. Quando eu soube que o lugar era a casa do Senhor, eu me alegrei. Quando eu soube que haveria ajuntamento, eu me alegrei. Quando eu soube que eu faço parte de uma família, eu me alegrei. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos e pela oportunidade que Ele nos dá de cultuá-lo. Privilégio, um privilégio para nós. Receber os irmãos aqui para culto é uma alegria. Perceber que alguns estão retornando depois de tanto tempo é uma alegria. Você não tem noção do contentamento do nosso coração em revê-los. Muito obrigado. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, para apresentarmos uma palavra de oração ao nosso Deus, em gratidão, porque Ele nos conferiu a liberdade de cultuá-lo. Que coisa boa, e que bom receber os irmãos para cultuarmos juntos o nosso Deus. Senhor querido, Pai bondoso, Deus de toda eterna misericórdia, muito obrigado. Por meio de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor. Pelos méritos de Jesus, nós queremos cultuar o Senhor, cantar louvores, ouvir a Tua palavra, orar ao Senhor, rever irmãos queridos, tudo por meio de Jesus e também para a glória de Jesus. O Senhor Jesus é tudo em todos nós. Nós temos essa consciência. A nossa mente se reporta ao Senhor com profunda gratidão. O nosso coração se enche de alegria e também de gratidão, porque o Senhor nos trouxe de volta à comunhão dos remidos, à Assembleia de Deus, aonde o Senhor abençoa a comunhão. A vida se manifesta aqui, o Senhor está aqui e nós temos gratidão. Obrigado por isso. Aceita o nosso culto, Senhor. Somos limitados e falhos, por isso que por meio de Jesus queremos apresentar ao Senhor este culto. Ouça a nossa oração, aceite as nossas canções e fale ao nosso coração por Tua palavra também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se, obrigado. Nós queremos apresentar à Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos a nossa gratidão, profunda e eterna gratidão pelo investimento que a igreja tem feito como mesa, mas também o investimento de cada membro na congregação de Pindamonhangaba. Nós nos juntamos e compramos aquela propriedade. Depois houve outro ajuntamento e a restauração do local começou a acontecer. E ontem, com a participação de muitos irmãos daqui, foi feito um dia de evangelismo ali, tanto pela manhã como à tarde e à noite também. A semente foi plantada e diz-nos a palavra que ela não volta vazia. Foi semeado a boa semente, e semente de excelente qualidade foi plantada ali através de vidas. O campo, como disse o pastor Vinícius, é difícil. Ele foi sincero e transparente quando ele de púlpito falou que ainda não tinha sofrido as lutas que sofreu ali ao longo do seu ministério.
Aquilo ficou no meu coração de uma forma tão pesada que não tinha como esquecer de orar por ele. Ele disse que é difícil o campo. O campo não reage. O campo tem cerca de 10 anos. E ele mesmo disse que ele já teve altos e baixos. É nossa filha. Aquela igreja foi gerada nos nossos joelhos. Ela não aconteceu assim, não caiu de paraquedas, não. Nós geramos aquela criança, nós sofremos as dores de parto por ela. E agora, há 3 anos, o pastor Acácio aceitou o desafio de Deus de reformar, reavivar aquele trabalho. E ele ontem gritou por socorro. E nós não temos como não socorrer a nossa filha. Não temos. Nós não temos como não atender esse grito de socorro. E eu quero... Essas são as fotos do local. O lugar ficou irreconhecível. Ficou lindo. Esse foi o trabalho à tarde. Houve chuva e tivemos que mudar o lugar de trabalho com as crianças à tarde ali. Esse é o templo. O pastor José Roberto levou uma palavra desafiadora para nós. Eu queria que nós orássemos por ele, não apenas aqui, mas em casa, na sua devocional. Lembre-se das lutas ali. Vamos nos colocar em pé para orarmos ao Senhor. Jonas esteve ali ontem o dia todo. Queria que ele viesse aqui à frente. Ele sabe o peso do evangelismo, as dificuldades. Ele ouviu o grito do pastor quando, na terça-feira, numa reunião de pastores de congregação, Jonas pregou e ele falou sobre começar e ter desejo de desistir. E ali, naquele momento, o pastor disse: eu tenho vontade de desistir todos os dias, mas arde no meu coração a palavra de Deus. E ele então se recompõe e continua a obra. E ontem eu não achei que ele tivesse coragem de falar isso publicamente. Aí eu fiquei pensando para ele dizer o que ele disse em público a partir do púlpito. É grande a sua luta. Aquela congregação é nossa filha. É nossa filha. E nós vamos lutar pela vida dela. E vamos conversar com Deus pela vida dela. E vamos nos prontificar a chegar junto para animá-los. Vamos a ver o céu aberto. E não jogar a toalha nunca. Amém? Pastor Jonas, por favor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este dia, por este culto, ó Pai. Como o pastor disse, o nosso coração se alegra de ver os irmãos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor. Queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor, Pai, que essa alegria de ter o povo reunido para te adorar, que isso seja uma realidade também lá em Pinda, Senhor. O trabalho foi começado já há alguns anos e nós não temos visto muito fruto, Senhor. Embora o Senhor nos chama para pregar e não para colher, mas alguém vai colher. E nós queremos que essa pessoa seja o pastor Acácio, Senhor. Nós acreditamos, Senhor Deus, que o tempo da colheita chegou naquele lugar. E nós queremos, ó Pai, diante do Senhor, colocar esse pedido tão especial, Senhor. Que o Senhor faça isso, ó Pai, para a glória do Teu nome e para a alegria do Teu povo. Tanto trabalho, tantas despesas, tantas indas e vindas, Senhor. Tantas pessoas trabalhando.
nós queremos que o Senhor nos dê um sinal, nós queremos que o Senhor alegre o coração do pastor Acácio, trazendo as pessoas para aquele lugar. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor não nos deixe esquecer de clamar ao Senhor por aquele povo, por aquela igreja, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, e que o Senhor nos mobilize a fazer movimentos como aquele que aconteceu nesse sábado, Pai, para que estejamos presentes e possamos, ó Deus, nos regozijar na comunhão e na pregação da Tua palavra. Abençoa, Senhor, aquele campo e as pessoas envolvidas ali, em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Os irmãos podem sentar. Próximo, se Deus quiser, teremos a ceia do Senhor, tanto pela manhã como à noite. Se Deus assim permitir, no terceiro domingo do mês de outubro, dia 17, teremos o culto da maturidade também. Nesse último fomos alegremente surpreendidos com alguns irmãos que estavam um pouco afastados e que retornaram à comunhão. A nossa gratidão por isso, tá bom? Por gentileza, abra a sua Bíblia mesmo assentado no Salmo de número 126. Salmo 126. Queremos agradecer aos nossos convidados. Muito obrigado, muito obrigado. O Senhor Jesus os abençoe grande e graciosamente. Muito obrigado. Que a palavra de Deus encontre lugar no seu coração. Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Esta semana nós somos desafiados a orar pelos ministérios da igreja. Hoje pela manhã a professora Silvana falou de todos os ministérios e lideranças, nos desafiando ao envolvimento com esses ministérios. Aonde eu estou servindo o Senhor, em que ministério, qual que é a minha área de ação, uma vez que essa é a minha igreja. Eu sou membro desta igreja e como membro, qual que é a minha participação? Eu sou membro deste corpo e como membro, o que é que eu faço? Qual que é a minha função, a minha participação? Eu sou membro, o que é que eu tenho feito? Aquilo tocou o nosso coração e nós queremos agradecer a Deus pela existência desses ministérios. Eu queria convidar o pastor Vinícius que viesse aqui e orasse ao Senhor, pedindo que Deus confirmasse isso e o nosso coração fosse aquecido pelo Espírito de Deus ao envolvimento com a membresia para falar do amor de Deus, para edificar o corpo neste lugar. Por favor, pastor, e em seguida o nosso louvor. Senhor, nós te agradecemos muito mesmo, porque somos o teu povo, somos o corpo de Cristo, somos a tua igreja. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de te servir em tantos ministérios aqui, ó Pai, e temos tido oportunidade de dedicar os dons que o Senhor nos deu, as condições que o Senhor nos deu para te servir e pregar o teu evangelho. Por isso, anima o coração de cada um de nós, ó Deus, nos dê cada vez mais disposição e que todos nós estejamos envolvidos na obra do Senhor, ó Deus, pois as obras deste mundo ficarão,
mas o trabalho do Senhor permanecerá para sempre. Por isso, ó Deus, anima o nosso coração e abençoe a nossa igreja, e por meio da nossa igreja, abençoe o teu povo, ó Deus, espalhado em outras cidades, nas nossas congregações, ó Pai, e também povos tão distantes que servimos por meio dos nossos missionários. Seja com eles e fortalece as mãos dos nossos irmãos que estão longe, dedicando a vida à pregação do Evangelho. Oramos por eles e por nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar então o grupo de música a vir à frente e os irmãos que puderem se colocarem em pé para cantarmos juntos ao nosso Deus. Essa primeira canção é baseada em Isaías capítulo 40, que fala sobre o Senhor colocar o mar em suas mãos e contar os grãos de areia e pesá-los numa balança. E quem pode se comparar ao nosso Deus? É isso que nós vamos cantar nesse momento. As águas em sua mão, quem da areia conta cada grão, reis e povos temem a sua voz, a criação rende adoração. É o nosso Deus, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorar. Ele pode aconselhar, seus decretos pode questionar. Quem a ele pode instruir, quem explica todo o seu agir. É o nosso Deus, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos sofreu com os cravos do Criador, quem pagou o mal do pecador. Jesus Cristo humilde padeceu, triunfou e reina com poder. É o nosso Deus, em seu trono está, vamos adorá-lo. É o nosso Rei, não há outro igual, vamos adorar. Amém, amém. Que segurança sou de Jesus. Vamos cantar isso?
A Ele seja toda exaltação e toda glória. Vamos cantar isso. Exaltado, Ele exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu. amém. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Vamos sossegar o nosso coração para ouvir o que Deus tem para nós. Ele vai falar ao coração individual de cada um de nós, tanto de nós, os que estamos aqui, como de nós, os que estamos em casa e prestamos o mesmo culto com a mesma reverência. O Senhor vai falar a nós. Vamos separar esses minutos próximos agora para receber de Deus o recado para cada um de nós, o alimento pessoal. Vamos orar por isso, pedindo ao Senhor que fale com a gente. Quero convidar o pastor Vinícius, que por gentileza esteja aqui. O pastor Vinícius será um instrumento que Deus vai usar para falar ao nosso coração. E nós vamos pedir que o Senhor abençoe-nos na exposição de sua palavra. Obrigado, sim. Muito obrigado. Pelo privilégio de a portas abertas cultuar o Senhor. Em liberdade, cultuar o Senhor. Em expressão de vontade pessoal, cultuar o Senhor. Obrigado. Confirma, ó Deus, sob os teus cuidados, a vida do pastor Vinícius e alimenta o teu povo, o teu rebanho que aqui está e os que estão em casa e os que irão prestar culto de lá, alimente-os da mesma forma que a nós aqui. E use o teu servo, ó Deus, como instrumento para o nosso coração e as nossas necessidades, falando diretamente para nós. Em nome de Jesus. Amém. Zago é sua. Zago é sua. Boa noite, irmãos, novamente. Graça e paz.
Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. A partir do verso 35. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 35. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com o que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Apenas até aqui. Nessa noite eu quero considerar com os irmãos um tema muito importante, que é o serviço cristão. A natureza do serviço cristão. Todos nós somos chamados a servir. Se você é crente no Senhor Jesus, você foi requisitado para servir. Antes você servia no império das trevas e estava escravizado por Satanás e pelo pecado. Mas agora, em Cristo Jesus, você foi designado para servir a Deus e ao povo de Deus. Portanto, independente da sua idade, independente da sua condição social, independente da sua personalidade, você foi chamado por Deus para servi-lo. Mesmo você não considerando ser alguém capaz de servir ao Deus grandioso, Ele te chamou para servir. E esse texto, então, trata dessa realidade do serviço cristão, a partir do próprio serviço do Mestre, do Senhor Jesus. É interessante observarmos que o Evangelho de Marcos poderia ser dividido em duas grandes partes. A primeira parte do Evangelho quer nos ensinar quem Jesus é. Então, quando nós começamos a ler o Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar declarações como: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é este que expele e expulsa demônios apenas com um comando de sua voz? Quem é este que faz essas coisas? Então, nós temos a resposta em Marcos capítulo 8, verso 31, quando o apóstolo Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente a essa resposta, é como se o Evangelho dobrasse a página e iniciasse agora a revelação não apenas da pessoa de Cristo, mas da obra de Cristo. O que ele veio fazer na terra. Imediatamente então Jesus disse: Eu irei para Jerusalém e serei entregue nas mãos dos gentios, e eles me matarão, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei.
O que acontece quando Jesus declara o propósito da sua missão é que Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, não faça isso. Pedro chama Jesus no canto e diz: Jesus, não siga por esse caminho. E nós sabemos o que Jesus disse para Pedro: sai, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus. Essa foi a primeira vez que Jesus revelou aos seus discípulos que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. O texto que nós lemos agora, no capítulo 10, se passa depois da terceira vez que Jesus anuncia que vai morrer. Antes disso, no capítulo 9, Jesus fala pela segunda vez que irá morrer, irá ser entregue e irá ressuscitar ao terceiro dia. E mais uma vez, a reação dos discípulos é negativa. Enquanto Jesus está dizendo que vai morrer, que vai se entregar, os discípulos estão conversando sobre quem era o maior, o melhor discípulo, o mais fiel, o mais eloquente entre eles. E Jesus então chama uma criança e diz: olha, se vocês não forem como essa criança, vocês não entrarão no reino dos céus. E agora, chegamos então no capítulo 10, na terceira vez, olha o verso 32, estavam de caminho subindo para Jerusalém. Essa é a última ida de Jesus, é a última semana que vai iniciar a partir do capítulo 11. E olha só, Jesus ia adiante dos seus discípulos, estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões, porque Jesus havia avisado: eu estou indo para Jerusalém, eu estou indo morrer em Jerusalém. Você iria para um lugar que soubesse que iria morrer? Nós fugimos até de engarrafamento, né? Se nós sabemos que tem um engarrafamento numa via, nós rapidamente desviamos o percurso para uma outra. Os discípulos estavam apreensivos, porque Jesus havia dito: eu vou para Jerusalém e eu vou morrer. E eles não queriam isso. E olha só o verso ainda. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes devia sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. É esse o contexto. Jesus está dizendo claramente o que vai acontecer com ele, mas os discípulos têm grande dificuldade de entender a obra de Cristo, porque a obra de Cristo é sangrenta, é sacrificial, não é muito como o Messias que eles estavam aguardando. Nós vamos ver que os discípulos tinham uma lógica diferente da lógica do reino de Deus. Eu chamo essa lógica de a lógica dos homens. Você não vai para um lugar que você sabe que vai sofrer. Ninguém de nós faz isso. Ninguém de nós vai para um lugar sabendo que vai morrer. Nós fugimos, nós não queremos isso. Mas essa foi a lógica de Jesus. Observe agora o verso 35. Então se aproximaram dele, depois de Jesus dizer isso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Jesus, muito sábio, perguntou a eles: o que é que vocês querem? E eles então falam para Jesus: olha, queremos que o Senhor nos conceda um lugar no teu reino, na tua glória, em que nós nos sentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Pouca coisa que eles estavam pedindo, né? E Jesus olha para eles assim, eu imagino a cena, Jesus olha para eles e fala assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem, vocês por acaso podem suportar o que eu vou suportar? Vocês por acaso sabem o que eu estou fazendo aqui? Jesus estava indo para a morte na cruz,
no lugar dos pecadores, mas eles estavam querendo se assentar ao lado de Cristo no trono para reinar sobre os outros. Eles estavam com a lógica humana de querer se dar bem, de querer sempre estar por cima, de querer o melhor para si mesmo, a despeito de tudo mais que está acontecendo no mundo. Eles não estão nem aí, eles só querem se sentar no trono, eles querem reinar, é isso que eles querem. Jesus então fala algo curioso, ele diz para eles, olha o verso 38, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Eles disseram, podemos. Jesus está falando da sua morte, Jesus está falando de fato que algo vai acontecer com ele vai beber o cálice da ira de Deus. É esse cálice que Jesus está falando. Então eles disseram que poderiam. E Jesus disse para eles, olha só, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Estranho, como nós podemos beber o cálice do Senhor? Ou ser batizado com essa morte que ele foi batizado? Não há outra explicação a senão olharmos o fato de que agora estamos unidos a Cristo. E Paulo em Romanos capítulo 6 diz que nós fomos mortos com Cristo, crucificados com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Há uma ligação espiritual que nós experimentamos juntamente com Cristo. Óbvio que os discípulos não estavam pensando nisso. Eles tinham um olhar muito mais material, muito mais terreno, não nas coisas espirituais. Mas o fato é que Jesus olha para eles e nega o pedido deles, dizendo, quanto porém, verso 40, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem o Pai está preparado. Veja, Jesus se coloca como servo do Pai. Jesus não veio fazer a sua própria vontade. Ele veio em submissão à vontade de Deus Pai. Ele é aquele que é Deus e exaltado nas alturas, mas ele se submete à vontade do Pai, enquanto os seus discípulos querem se assentar no trono. Há um contraste entre a forma como Jesus enxerga a realidade e a forma como os seus discípulos estão enxergando a realidade. E eu chamo essa forma humana de lógica humana, de uma lógica em que nós queremos apenas sombra e água fresca. É assim que nós somos. Existe em nós um egoísmo no fundo do nosso coração, que por vezes é manifestado nas nossas atitudes, nas nossas palavras, e esse egoísmo então diz que quer tudo de bom e do melhor para si mesmo. Nós somos assim, essa é a lógica dos homens. Nós não sabemos o que motivou Tiago e João a buscarem isso de Jesus. Talvez porque fossem discípulos do círculo mais íntimo de Cristo. Talvez o Evangelho de Mateus vai dizer que é a mãe deles que faz o pedido. Talvez por pressões externas da família. Eles queriam se mostrar mais do que os outros, mais santos do que os outros, mais importantes do que os outros discípulos. Nós não sabemos. Mas o fato é que eles se consideravam melhores do que os outros. Por isso eles queriam os lugares de honra. Conhece gente assim? Conhece gente que sempre quer estar por cima em tudo na vida? Gente que, quando você fala a respeito de uma viagem que fez, imediatamente diz, olha, mas eu fiz uma viagem assim, assado. Olha, eu fui aqui para Campos do Jordão.
Uau! E ele fala, eu fui para Gramado. Oh, uau! E o outro vem e fala, eu fui para a Europa. Que coisa maravilhosa, você precisa ver como é a Europa. Gente assim, gente que sempre quer estar por cima. Até quando a gente fala de coisas ruins, a pessoa quer ser a que mais teve coisas ruins. Gente, eu peguei uma gripe, aí o outro vem, olha, você não sabe, eu peguei foi uma pneumonia. Gente que quer estar por cima em tudo, até quando perde. Esse é o espírito desse mundo, essa é a lógica do mundo. Deixa eu perguntar para você, quando você vai numa churrascaria, num rodízio, você come além do que devia, porque você pensa, já que eu estou pagando, eu tenho que comer e comer muito, porque eu não posso sair no prejuízo, que o prejuízo fique com o outro e não comigo. Não é assim? Esses dias eu estava conversando com o pastor Barnett, ele me perguntou, você tem plano de saúde? Eu falei, tenho, pastor, mas nunca usei, graças a Deus. E eu falei para ele assim, pastor, mas eu não sei por que eu tenho, porque eu só pago e nunca uso. Será que às vezes dá uma vontade de usar o plano de saúde para compensar a mensalidade que a gente paga? E aí o pastor Barnett me deu uma lição, gente. Ele falou assim, olha, que bom que você não usa, porque assim você está ajudando os outros que usam. Homem crente esse pastor Barnett. Eu queria pensar assim, gente, toda lógica, porque se todo mundo usar, como é que o plano de saúde vai se manter? Mas nós pensamos no nosso bolso, na nossa vida, é o nosso, é o meu, nós somos assim. Essa é a lógica dos discípulos. Eles eram 12 mais chegados a Jesus, mas Tiago e João queriam estar mais perto, mais em evidência, mais importantes do que os outros. E essa, queridos irmãos, é a origem de todas as contendas e todos os problemas de relacionamento que nós temos, seja com os nossos familiares, seja no nosso trabalho, seja no trânsito. Tiago disse isso lá na sua epístola, no capítulo 4, olha o que ele diz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Vivei a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. É isso que aconteceu com Tiago e João. É isso que acontece conosco. Quantas orações nós fazemos parecidas com essa de Tiago e João? Oramos pensando em nós mesmos. Ontem, em Pinda, nós estávamos conversando sobre isso. Como Deus é sábio ao lidar com todas as orações que houve. Nós estávamos tentando evangelizar e a chuva estava caindo forte naquele lugar. E nós pensamos, vamos orar para parar de chover. Aí comigo eu pensei, quarta-feira eu estava na reunião de oração e um dos motivos foi, Senhor, manda chuva. E aí a gente fica, a quem Deus vai ouvir? É para mandar chuva ou é para frear a chuva? Só Deus, para lidar com sabedoria diante dos nossos pedidos, que por vezes são pedidos egoístas. Essa é a lógica do mundo, essa é a lógica que nós temos, nós já nascemos com ela, nós já fomos criados com ela, não é preciso se esforçar para aprender a ser egoísta, não, nós já nascemos assim. Olha só como é verdade. Olha o que acontece então quando os outros discípulos ouvem o que Tiago e João estão falando.
Observe comigo agora, verso 41 do texto. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Daí você pensa, eles ficaram indignados porque aqueles dois não sabiam o que estavam falando. Eles ficaram indignados porque os dois foram desrespeitosos com Jesus. Não. Eles ficaram indignados porque eram eles que queriam estar assentados ao lado de Cristo. Eles estavam indignados porque eles mesmos queriam aquele lugar e não os outros. Essa é a lógica humana, esse é o espírito que existe em nós, o nosso coração é assim. Os discípulos estavam querendo a glória, enquanto o Filho do Homem estava indo para o Calvário. Os discípulos queriam reinar. Cristo estava para morrer. Os discípulos queriam ser servidos. Cristo estava para se entregar em serviço a Deus e ao seu povo a quem Ele amou. Quanta diferença entre a lógica de Deus e a nossa lógica. Às vezes isso acontece conosco. Na própria igreja isso acontece. Quantas vezes nós queremos o melhor lugar? Chegamos mais cedo, não porque queremos nos preparar para o culto, mas para pegar o melhor lugar do estacionamento. Se tem um lugar que você não gosta de sentar, então você pensa que seja outro que sente ali. Não é assim que nós fazemos? Essa é a lógica. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, renovando a nossa mente, transformando a nossa mente, para que nós sejamos libertos de nós mesmos, libertos do nosso egoísmo, para que nós deixemos de viver para nós mesmos e passemos a viver para Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Não para cumprir o nosso sonho, realizar as nossas metas e fazer tudo para nós mesmos, mas vivermos para Deus, para o seu louvor, para a sua glória. É isso que toda a Escritura está nos ensinando. É por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança, no sentido que Gênesis nos apresenta, é como se Deus tivesse colocado uma estátua e dissesse: aqui está a minha imagem, vocês me representam, por isso espalhem o meu nome, reflitam o meu nome em toda a terra. Jesus, Deus nos criou para que nós o glorificássemos, para que nós resplandecêssemos a própria essência de Deus. Porém, o pecado desfigura isto em nós. E é como se nós agora fôssemos um espelho que, em vez de refletir a imagem do Criador, reflete a sua própria imagem. E, portanto, perdemos o sentido da nossa vida. Essa é a lógica humana. Mas qual é a lógica então de Jesus? Jesus chama os discípulos, olha o verso 42. E ele parece que mansamente diz assim, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Entre vós quem? Entre os discípulos, entre a nova comunidade, daqueles que entrarão no reino dos céus, entre aqueles que estão crendo em Jesus como Deus. Entre esses não é a lógica do mundo que impera, mas é a lógica do reino de Deus que comanda, que direciona a vida. E olha o que Jesus então diz, qual que é a lógica do reino?
Jesus diz: pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Ele inverte os padrões. Ele muda a realidade. É como um paradoxo. Parece não fazer sentido, mas expressa uma verdade profunda. Como assim? Para ser o líder eu preciso servir. Na sociedade, quem tem uma posição mais alta é servido por quem tem uma posição mais baixa. Lá no seu trabalho não é assim que funciona? Você se reporta a um superior, você cumpre ordens de um superior. E se você for o superior, alguém cumpre ordens e está sujeito à sua liderança. Mas Jesus está dizendo que a ordem no reino de Deus é diferente. Aqui, o menor é que se torna grande. Aqui, para ser o primeiro, você tem que servir mais. A lógica do reino é diferente. Jesus usa duas palavras para falar sobre isso. A primeira delas, ele diz: quem quiser ser grande, seja o primeiro a servir. A palavra aqui no original é a palavra que dá origem a diáconos. É aquele que serve às mesas. Aquele que quiser ser grande, sirva como aqueles que servem às mesas. Como aqueles que estão debaixo de autoridade e servem os outros que estão sentados desfrutando de um banquete, enquanto ele mesmo não desfruta, mas serve. A segunda palavra, Jesus diz: se alguém quer ser o primeiro, seja este servo. A palavra aqui não é diácono, a palavra é doulos, que significa escravo. Jesus então está dizendo e ensinando: se você quer ser o primeiro, então você tem que se rebaixar ao último estágio. Essa é a lógica do reino de Deus. No reino de Deus, os humilhados serão exaltados. No reino de Deus, é melhor dar do que receber. No reino de Deus, é melhor servir a ser servido. Essa é a lógica. É isso que os discípulos não tinham entendido ainda. Eles estavam caminhando com o Messias, e eles esperavam um Messias glorioso, que se assentaria no trono, e eles ao lado do Messias sendo servido por todos os povos. Era essa a imagem que eles tinham. Mas Jesus disse para eles, no verso 45, olha o que Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus faz uma exegese do Antigo Testamento aqui. Talvez isso passe despercebido aos seus olhos. Mas se você for um leitor atento da Escritura, você vai se lembrar de que lá em Daniel há um filho do homem. No capítulo 7 de Daniel, ele tem uma visão. E Daniel está falando sobre os reinos, e sobre os povos, e sobre os vários reinos que um sucede o outro, até que vem um reino que não é mais sucedido. E vem o ancião de dias, e entrega esse reino na mão do Filho do Homem. E lá no capítulo 7, verso 13 e 14, diz assim: foi-lhe dado ao Filho do Homem domínio e glória e o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. Todos os povos, todos os homens de todas as nações serviriam ao Filho do Homem. Eles tinham certa lógica em pensar dessa forma. O problema é que eles não entenderam
que quando o Senhor Jesus vem, ele divide o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor, em duas partes. Na primeira vinda de Cristo, ele anuncia o amor e a graça, e ele vem para salvar os pecadores. E ele vem como o servo sofredor de Isaías capítulo 53, que leva sobre si os pecados, que se sacrifica, que dá a vida pelos pecadores. Jesus, então, nessa interpretação de Daniel, ele diz que, então, o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido na sua primeira vinda. Mas quando o Senhor voltar, isso vai acontecer. Todos os povos se dobrarão. Filipenses capítulo 2, disse que aquele que foi humilhado e se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe pôs um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Mas o fato é que Jesus dá uma interpretação, a verdadeira interpretação de Daniel capítulo 7, dizendo que o Filho do Homem primeiro vem para servir, depois para ser servido. Essa é a lógica do reino de Deus. Ele não poderia contrariar a lógica do reino de Deus. Ele vem para servir, depois será servido. Os discípulos não entenderam isso. Há de se notar que depois de alguns dias, na quinta-feira, um dia antes da morte de Jesus, ele está reunido com os seus discípulos no que nós chamamos de a última Páscoa, ou a primeira ceia da nova aliança. E ali, o que Jesus faz? Tira uma toalha e passa a lavar os pés dos seus discípulos. E eles não entenderam. Em João capítulo 13, Jesus explica o que ele fez ali. E ele está demonstrando com aquela lavagem de pés que era destinada ao servo mais inferior das casas. Jesus está demonstrando que ele é o Filho do Homem, que veio para servir e não para ser servido. É isso que Jesus está demonstrando e ensinando. Agora, irmãos, o que isso tudo tem a ver conosco? O que essa lógica do reino de Deus tem a ver conosco, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa igreja, no nosso trabalho? O que essa lógica do reino de Deus, em que o que serve mais é que agrada mais a Deus, não o que é servido, o que isso tem a ver conosco? Eu quero fazer algumas aplicações finais para nós, em relação a esse assunto. Primeiro, não desperdice a sua vida vivendo para si mesmo. Não desperdice a sua vida apenas para concretizar os seus sonhos, apenas para cumprir as suas metas, apenas para realizar os seus sonhos, os seus planos. Não dedique a sua vida a isso, porque isso é viver em si mesmado, é viver para si mesmo. Foi para isso que o Senhor nos resgatou, para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas vivêssemos para Ele, para a glória de Deus. Essa é a grande diferença entre um salvo e um não salvo. O não salvo continua vivendo para si mesmo, e ele vive muito bem com isso. É assim, é a lógica, é o curso desse mundo. Mas o salvo não. O salvo
Jesus nos resgata do império das trevas, Ele nos tira do curso desse mundo e Ele nos dá uma nova forma de enxergar a realidade, uma nova cosmovisão, uma nova forma de entender a vida, que é centrada em Deus e não em si mesmo, não para si mesmo. Aliás, faz todo sentido quando nós pensamos no grande mandamento que o Senhor nos dá. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, acima de todos, acima de tudo, com todo o teu coração. E outro semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja para onde o Senhor está nos direcionando. Pense nesses 2 mandamentos como 2 flechas, uma apontada para cima, outra apontada para o outro, nada apontado para nós mesmos. O nosso amor não deve ser dedicado a nós mesmos, mas a Deus e ao próximo. Essa é a lógica do reino de Deus. Você tem vivido para si mesmo? Você tem vivido apenas para realizar os seus sonhos, os seus planos? Você tem vivido centrado em você mesmo? Você tem orado apenas por si mesmo, pela sua família, pelas coisas que fazem sentido ali para você e na sua vida? Como você tem vivido? Não desperdice a sua vida vivendo para si mesmo. Deus te chama a servi-lo. Deus te chama a representá-lo. Deus te chama a manifestar a imagem dele, aqueles que estão ao seu redor. Deus te chama para isso. Independente se você é um pastor, um missionário, um professor de escola dominical, um músico, independente do que você faz, Deus te deu um dom, um talento, uma vocação, para que você o sirva, não apenas para você sustentar a sua casa, não apenas para você realizar os seus sonhos. Deus te dá oportunidade de servi-lo, seja no ambiente cultico, no ambiente sacro da igreja, seja lá fora no mundo, sendo luz, sendo sal nessa terra. Deus te chama a servir. Não desperdice a sua vida. Não gaste todo o seu dinheiro consigo mesmo. Não utilize aquela lógica do mundo, esperando a aposentadoria com todas as forças, para sair por aí viajando, curtindo a vida, gastando dinheiro com coisas fúteis, enquanto há muito trabalho no reino de Deus, enquanto há muita coisa para fazer para Deus. Não desperdice a sua vida vivendo para si mesmo. Não faça isso. Segundo, não se canse da obra de Deus. Não se canse da obra de Deus. Queridos, por vezes temos experiências que nos frustram na obra, que nos desgastam no serviço ao Senhor. É desgastante. Se eu disser para os irmãos que, olha, o ministério é tranquilo, é maravilhoso, eu estarei enganando vocês. Não é assim. É árduo, é difícil, é pesado. É isso, queridos. É assim que o Senhor nos chama. Lembram da figura que ele usa? Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. É isso, essa é a figura. É como se nós estivéssemos nos desgastando numa grande obra. E isso não é só para pastor, não é só para líderes da igreja, mas é para todos nós crentes, e para os líderes especialmente. Se você é líder, você foi chamado para ir à frente do povo, não para aparecer, mas para guiar, para servi-los. Eu gosto de uma expressão
O que é um pastor? O pastor é servo dos servos de Deus. É isso que significa ser um pastor. É isso que significa ser um presbítero. Você, meu irmão, que é um presbítero, mesmo que você não esteja na ativa, Deus te deu uma responsabilidade de servi-lo. É preciso arregaçar as mangas, é preciso ter disposição para servir. Foi assim, irmãos, que essa igreja foi usada por Deus para plantar várias igrejas na nossa cidade. Irmãos dedicados, que saíam no domingo à tarde, entregando panfletos, evangelizando. Veja quanta disposição no coração desses irmãos, desse povo. Não se canse da obra de Deus. Eu gosto do que disse o avivalista inglês George Whitefield. George Whitefield foi usado por Deus na pregação do evangelho, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. E George Whitefield, certa vez, com a saúde abalada, depois de muitas viagens, ele disse: Senhor, estou cansado na tua obra, mas não estou cansado da tua obra. Nós nos cansamos na obra, mas jamais podemos nos cansar da obra que o Senhor nos deu. Aquele que pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você pôs a mão no arado no momento que o Senhor abriu o teu coração e você dedicou fé no Senhor Jesus. Nesse momento você pôs a mão no arado, querido, e não dá mais para olhar para trás, sem grandes prejuízos para a sua fé, para a sua alma, para a sua vida. Não se canse da obra de Deus. E por fim, sirva a Deus por gratidão ao que Ele já fez em Cristo Jesus. Ele enviou o seu Filho para que nós vivêssemos. Ele deu o seu Filho para que nós vivêssemos. Ele entendeu a lógica de que é melhor dar do que receber. Sirva ao Senhor com gratidão no teu coração. Se disponha. Não seja um daqueles crentes de banco que só recebem, que só procuram, que só querem engordar. Comem, comem, comem. A lógica de receber. Cuidado, porque quando a gente come demais, pode dar grandes problemas. Se você come muito doce, pode dar diabetes. Se você come muito sal, pode dar hipertensão. Há crentes que só estão comendo, só se alimentando. Domingo após domingo, vêm, ouvem a palavra, ouvem os louvores, ouvem as orações, são alimentados, mas não praticam, não saem, não se dispõem, não servem. E o que acontece? Ficam doentes. Por isso, sirva. Se você está aqui hoje, cultuar a Deus é servir a Deus. Você não veio assistir um culto, você veio servir a Deus em culto. É uma grande diferença. Quando a gente vem assistir um culto, sabe o que acontece? Acontece o que a gente faz quando vai no cinema. O ar-condicionado está muito frio. A tela está muito escura. Esse filme não é bom. É isso que acontece quando a gente vai assistir um culto. Mas quando nós vamos prestar um culto, quando nós vamos servir, então é diferente. Nós estamos aqui para servir a Deus. Dedique a sua vida à causa do Senhor. E você não precisa ser um missionário, um pastor para fazer isso. Se Deus estiver te chamando para isso, que bom! Vá com disposição. Nós temos aqui o João Pedro, que está dedicando a vida agora, os próximos 4 anos, num seminário, para aprender sobre Deus, para se preparar melhor, para servi-lo. Que bom!
Mas, queridos, Deus chama os comerciantes, Deus chama os empresários, Deus chama os professores, Deus chama o pessoal que mexe com tecnologia a servi-lo de alguma forma, de algum modo. Deus te chama a servir. Nossa igreja tem tanto espaço para servir, há tanto trabalho, há tanta coisa para realizarmos. Nós precisamos que você se disponha a servir. Nós temos a congregação em Pinda. Não tem ninguém que toque violão lá, queridos. Não tem ninguém que toque um teclado, um piano. Quantos pianistas nós temos aqui? Quem toca piano aqui, levanta a mão. Olha, estou contando aqui, tem mais de 5. Lá em cima, se a gente contar, tem mais de 10. Pianistas. A nossa congregação não tem nenhum. Outras congregações não tem ninguém para trabalhar com crianças. O Peniel está aqui. Temos um trabalho, domingos. Eles devem estar nos ouvindo lá agora. Ouvindo essa mensagem. E precisam de gente para servir. Começamos um evangelismo com esportes no Peniel. Precisamos de voluntários para ajudar na recepção das crianças, para conversarem com os pais que trazem os seus filhos. Quem sabe você que é aposentado, vai lá, dedica 1 hora da sua semana. Há tantas formas de servir, há tantos meios de servir ao Senhor. Quem sabe dedicando parte dos seus lucros, das suas arrecadações, dedicando ao serviço do Senhor. Essa semana veio um irmão da igreja dizendo: pastor, eu não vou conseguir ir lá em Pinda, mas está aqui uma oferta. E ele deu uma oferta, irmãos. Na sexta-feira eu fui fazer as compras. Sabe qual foi o valor das compras? O valor da oferta. Aquele irmão estava servindo com os seus recursos. Outros serviram com o seu tempo. Outros serviram com os dons que Deus deu. E assim a obra é feita. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Se o Evangelho, se aquilo que Jesus fez se entregando na cruz por causa dos pecadores, não for suficiente para que você se levante, arregace as suas mangas e passe a viver para Deus e para o próximo, nada mais será suficiente. Nada mais será suficiente. Há um caminho de serviço. Esse é o caminho que o Senhor nos chama. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, tão desafiadora, mas tão boa para nós. Obrigado porque Cristo entregou a sua vida por nós, pecadores. Nós não merecíamos tanto amor, tanto serviço, tanta dedicação, ó Deus. Agora, Senhor, queremos olhar para o Evangelho, encher o nosso coração de disposição para te servir, ó Deus. Dê discernimento e sabedoria aos meus irmãos, para que se levantem daqui, prontos a se envolverem mais, a te servirem mais, a dedicarem as suas vidas pela causa maior do reino de Deus. Assim eu oro por eles, por nossa igreja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado.
Queremos agradecer os irmãos que vieram participar do culto, servir a Deus em culto nesta noite aqui, e aqueles que também o fizeram pela internet. Nós não assistimos mesmo o culto, nós participamos, nós nos envolvemos, nós servimos a Deus em culto. Quero convidá-los a colocarem-se em pé. Graças a Deus, essa semana o João Pedro nos procurou, está aqui, vai servir a Deus, servindo a igreja como tempo de estágio. Hoje, após o culto, nós vamos conversar para alinhar algumas atividades e no próximo domingo, se Deus quiser, nós o apresentaremos como nosso seminarista. Quero que os irmãos orem pelo pastor Barnett, a sua esposa e o seu filho. Amanhã eles estarão tirando um tempo de descanso, de férias do Paulo e vão viajar. Que o Senhor possa levá-los com segurança, trazê-los para o nosso meio, porque nós os amamos e queremos eles bem e bem aqui. Deus abençoe a semana dos irmãos. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por tua palavra tão clara, tão direta e desafiadora. Que ela se aloje na nossa mente, no nosso coração e parte para nossos membros, pés e mãos, bocas e ouvidos. Que nós possamos ser, sim, ó Deus, instrumentos. Fomos desafiados a servir e pedimos que isso nos desperte durante toda a semana. Obrigado pelo culto, pelos irmãos que vieram cultuar aqui, os que cultuaram em casa, muito obrigado. O Senhor os abençoe igualmente como a nós aqui. Abençoe-nos, nós pedimos as tuas bênçãos para essa semana. Nos use como instrumento para que essa palavra seja levada adiante. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te proteja e te use para servir. E que o serviço prestado por você ao povo de Deus e aqueles que ainda não são para que sejam, glorifique a Deus. Que os outros vejam essas boas obras e deem glórias e graças ao nosso Deus. O Senhor te abençoe e te proteja e multiplique sobre você o cuidado dele e as suas bênçãos. Ouça e responda as tuas orações. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.